Vamos orar? Feche seus olhos e nós vamos ministrar a palavra de Deus. Deus colocou no coração, retomando a direção, o caminho. Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, te damos graças, perdoa os nossos pecados. Cristo, Senhor, diminua o Teu servo e que a palavra do Senhor seja poderosa em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, irmãos, quando casado solteiro é casado sem filho, né? Porque quando tem filho, tudo muda radicalmente. Já pode deixar sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, versículo 11, deixa aberto aí. Mas, irmãos, eu sempre ia, pelo menos 3 vezes no ano eu ia em Montes Claros, Janaúba. Você passa em Montes Claros, Janaúba, tem muitos amigos ali, pessoas queridas do nosso coração. Então a gente já sabia o caminho praticamente de cor para chegar em Janaúba. Você passa por Montes Claros, anda mais um pouco e vai para Janaúba. E eu e Rúbia passamos Montes Claros, conversando. De repente eu olhei e falei assim, Rúbia, acho que nós estamos andando demais e Janaúba não está chegando. Estou achando que a gente errou o caminho. E aí eu andei mais um pouquinho, paramos, pediu informação e a pessoa falou assim, olha, o trevo que você tinha de entrar para Janaúba está 40 quilômetros atrás. Nós voltamos, andamos 80 quilômetros, né? Para chegar no trevo de Janaúba. E aí nós voltamos com cuidado, voltamos com cuidado para não errar o trevo e pegamos a rota certa e chegamos ao nosso destino. Certamente, meus irmãos, quantos de nós aqui perdemos o nosso caminho? Quantos aqui perderam a direção? Quantos aqui perderam o caminho com o Senhor? É hora de reparar e reconciliar e retornar para o caminho certo. Deus quer fazer isso hoje. Às vezes nós fingimos que estamos no caminho, mas esse caminho não é o caminho direito, não é o caminho certo, não é o caminho que Deus preparou para nós, que Deus preparou para você. João 8:11, nós temos a história dessa mulher. E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Todos nós conhecemos a história dessa mulher, e eu não sei por que eles falam a história da mulher adúltera, e não a história dos adúlteros. Porque ocultamente aqui está um homem, que também deveria ser apedrejado. Deveria ser punido pela lei. Mas aquela mulher está ali diante de Jesus. Aqueles homens todos querendo apedrejá-la. Jesus simplesmente escreve algo interessante ali no chão, mas as palavras de Jesus são mais poderosas do que o que ele escreveu, porque o que foi relatado não foi o que ele escreveu. O que foi relatado foi o que ele falou. Quem não tem pecado, começa a tirar a primeira pedra. E foram saindo um por um. Ficou ele e a mulher. E aí Jesus pergunta para essa mulher, vamos voltar ao texto. Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Versículo 10. E ela disse, ninguém, Senhor. Então, mulher, vai em paz, mas retome seu caminho. Retome seu caminho. Aquela mulher teve a oportunidade de sair da beira da morte para uma nova vida, uma nova oportunidade. A palavra de Deus diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Enquanto a pessoa continua brincando com o pecado, ela está sujeita
a morte em várias áreas da sua vida. O pecado destrói o relacionamento com Deus. Ele lê Bíblia, ele ora, mas não está tendo relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. A não ser que ele tenha uma postura de retornar, retomar o caminho arrependido diante do Senhor. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha vida. Lá em Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando todos, os bons e os maus. Jesus disse que a chuva cai para todos, e o sol também. Mas aquele que confessa é perdoado, porque o Senhor não despreza um coração contrito. Enquanto você está no seu pecado, você está debaixo do orgulho. E isso vai lhe consumir em nome de Jesus. Sou eu que estou ministrando, é a palavra de Deus. Porque o Senhor diz que o salário do pecado é a morte? É a morte. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E Jesus não carrega o pecado. Jesus carregou até a cruz, com a sua morte. E ali ele venceu o pecado. Jesus não fica carregando o nosso pecado mais. Ele já carregou. Agora é uma atitude nossa diante do Senhor. De caminharmos segundo aquilo que Ele preparou para nós. Deus tem algo muito especial para cada um de nós. E quando a gente fala especial, essas palavras trazem alguns efeitos especial, maravilhoso, né? Sublime. A gente fica imaginando na perspectiva do homem. Então, quando a gente fala assim, a pessoa pensa o seguinte: eu vou sair do meu Fusquinha para... Qual que é o carro? Sei lá, um Cobalt. Ou para um Onix Zero. Ou não um Jetta velho igual o meu, né? Mas um Jetta, né? O Jetta 2023. A gente fica pensando assim, de sair de um Bamba, ou um Conga, que vocês nem usaram isso, mas a gente usou, né? Um Montreal, um Halatex, para um All-Star, um Nike da vida. Não. Quando a palavra do Senhor diz que Deus tem planos para a nossa vida, são os planos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O contentamento do nosso coração está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Ontem eu estava refletindo como eu tenho sido abençoado. E eu creio que você também é uma pessoa abençoada. Eu estava ouvindo o Dom ontem, a gente estava ali na portaria ali da igreja, o Anísio, depois o Anísio subiu, fiquei com o Dom, contando algumas experiências da vida. Como que nós somos abençoados? Pensa de onde que você veio, pensa de onde que você foi criado, quem é você agora? Como que Deus é bom? Aquela mulher também deveria ter uma vida bem interessante. Mas por uma falha do coração, da alma dela, um deslize que ela permitiu, como Davi também permitiu, levou um problema seríssimo. E o dela foi pior dos piores, porque ela ficou na pena de morte, na hora da execução. E no mais, sozinha. Vem Jesus com seu amor e dá uma oportunidade de reparar e de retornar para o caminho certo. Enquanto você estiver carregando pecado na sua vida, você precisa largar, porque você não vai sair do lugar. A sua direção não é a direção que Deus tem para você. Você está desviando a direção. Sabe o que é um carro desalinhado? Todo mundo sabe o que é? Alguém não sabe o que é um carro desalinhado? Levanta a mão que eu vou explicar. Tem alguém? Porque nem todo mundo é obrigado. Tem uma pessoa que não sabe o que é um carro desalinhado. O carro ele precisa ter um alinhamento entre os eixos e a roda. E se um lado da roda estiver um pouco mais aberto ou fechado, ou, né,
ele não vai, quando você solta o volante, ele não anda em linha reta. Ele vai puxar para o lado que ele está desalinhado. E isso tem vários prejuízos numa curva, pneu desgasta, amortecedor fica prejudicado, porque o carro está desalinhado. E se ele colocar no automático, ele não vai para a sua direção que você está querendo, ele vai sair da direção. A sua vida de pecado é um carro desalinhado. Você não está vendo o prejuízo agora, mas depois você vai ver o prejuízo. E às vezes o prejuízo é irreparável. Tem que trocar tudo. Trocar tudo. Aí o custo é mais alto. Aí o sacrifício é pior. Aí a dor é pior. E não somente a sua dor, mas o prejuízo que você trouxe para as pessoas ao seu redor. E quando eu falo de pecado, você tem que lembrar que um dos pecados terríveis que Jesus trabalhou foi o orgulho. Sabe por que essas roupas estão encalhadas aqui, ó, R$20, a R$10? Orgulho. Orgulho. Porque acha que não pode comprar uma roupa seminova. Isso é orgulho. O Senhor não se dá com orgulhoso, a soberba. Deus repreende isso. E a pessoa que anda no pecado, ela é orgulhosa. Não é humilde de reconhecer a sua falha e dizer, Senhor, me perdoa. Senhor, eu vou mudar. Mas você vai ter que confessar. Eu vou confessar. Não, não é só para mim, é para aquela pessoa. Eu vou confessar. Não, é só para mim. Eu confesso. O que eu quero é retomar minha direção. O que eu quero é ficar na bênção do Senhor. O que eu quero é progredir na minha vida. O que eu quero é dar passos para frente e não para trás. Há um ditado que diz o seguinte: é melhor dar 2 passos para frente e 1 para trás do que não dar passo nenhum. Depende da circunstância. Em relação a isso que eu estou falando, não cabe. Ou você vai para frente, ou você volta tudo para trás. Tinha um joguinho de antigamente, daqueles de tabuleiro, lembra desse joguinho de tabuleiro que tem 4 joguinhos? Tinha um joguinho que eu não lembro direito como que é o nome dele, não sei se é luto, sei lá, que você quando errava tinha de voltar tudo para trás, começar tudo outra vez. Gente, aquilo era terrível, você está na boca para ganhar, um dadinho e volta tudo para trás. Assim é a vida de pecado, assim é a vida que trava o seu caminhar com Deus. Você nunca consegue chegar na fase do Espírito Santo agir no seu coração. Porque o pecado impede. E não é penoso andar no caminho de Deus. É obediência, obedecer a Deus. Quero compartilhar, para encerrar, 3 coisas bem importantes que você precisa saber para retomar o caminho e para nunca sair do caminho. Amém? Amém? Então vamos ler primeiro, livro de Isaías 46. Porque nós estamos no mês da família, irmãos. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus e a comunhão durante esse ano. Todas as mensagens estão focadas na volta de Jesus e na comunhão. E esse mês é o mês da família. E um colega pastor fez uma série de mensagens em algumas igrejas do interior falando assim, não existe família perfeita, não existe mesmo. Mas existe uma família procurando ser perfeita diante de Deus. Amém? Ah, minha família é perfeita. Se for de acordo com o padrão de Deus, glória a Deus. Se não for, ela não é perfeita. É Deus que traz a perfeição. E Ele disse para buscarmos a perfeição dEle. Sermos perfeitos como o vosso Pai é perfeito nos céus. Então Isaías 46, 9 e 10 diz assim, lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, e eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Deus sabe de tudo. Então, primeira palavra de Deus essa noite, essa manhã, para você retomar e andar com Deus. Simples. Quando vier a notícia ruim para você, não é o seu fim.
Deus sabe qual é o fim. Então não existe situação que venha impedir de você retomar o seu caminho com Deus. Saiba que Deus está no controle de tudo. Você precisa reconhecer que está no caminho errado, que tem alguma coisa errada na sua vida, que tem algo que precisa ser tirado, expurgado. Você precisa parar e avaliar o que na minha vida não está de acordo com a vontade de Deus, que está enfraquecendo meu relacionamento com Deus, que eu não consigo dar um passo a mais, eu não consigo ter um dia de paz, de alegria, eu não consigo conquistar as coisas que tão fáceis para outros e eu não estou conseguindo. Por que os meus relacionamentos não vão para frente? Por que na minha empresa eu só crio problema, ou crio um problema comigo? Deus disse que Ele tem tudo, inclusive o que vai acontecer. Então, em primeiro lugar, vá a Deus. Para de ouvir as pessoas pisando em você. Você é filho de Deus. Pare de ouvir notícia ruim. Para de ouvir acusações contra você. A última palavra para a sua vida é de Deus. Eu estava num processo de desmame do corticoide. Estava tomando 200 por dia. Quem lembra disso aqui que eu ainda estava vindo à igreja? Um gordão, todo inchado, parecia inflado. E eu convidei um colega para falar num culto de semana. Passamos um ano assim, toda quinta-feira tinha um colega pregando aqui na igreja. E a mãe dele veio, estava sentada, onde é que a Anselmo está sentada ali? Aí falou, não, pastor, mas o senhor está deformado, o senhor está uma baleia. Nunca vi o senhor tão gordo desse jeito. Eu falei assim, a paz do Senhor, irmã. Olha que notícia boa. Primeiro, parece que eu não tenho espelho em casa. Parece que eu estava andando de bata de batismo. Fala, Senhor. Fosse a Assembleia, fala, Deus. E aquela mulher veio me atacar. Olha a notícia boa. Quem nos ataca é Satanás. Deus usou a vida daquela mulher para me atacar, para acabar com as minhas emoções, sendo que o meu problema já era emocional. Eu estava com pênfego e eu estava todo arrebentado, num momento mais fragilizado. E eu recebo aquela palavra abençoada, seu gordo. Está acontecendo na família de vocês, vocês precisam reunir e se perdoarem. Fala, Deus. Notícia ruim, sabe o que a gente faz? A gente ouve aqui e sai para lá. Nosso país é cheio de notícia ruim. A última palavra é de Deus, meu irmão, põe isso no seu coração. Os irmãos sabem que semana retrasada eu estava no interior de São Paulo pregando. Aí eu estiquei meu carro um pouquinho para ver minha tia, que desde que ela foi cometida de 2 AVCs, ela, irmã da mamãe, com 96 anos de idade, ela não anda praticamente, muito pouquinho, fala muito pouco, porque ela ficou paralisada de um lado inteiro. E nós fomos lá visitar, um dia só, em Limeira. Chegamos, fomos visitar, ficamos a tarde toda com ela, de noite voltamos para onde nós estávamos hospedados, para vir embora. De manhã cedo eu falei, Rúbia, vamos acordar e vamos embora às 5 horas da manhã. Eu falei assim, se a gente está pagando café da manhã, vamos tomar o café da manhã? Aí, o café da manhã era 6:30 da manhã. Eu falei assim, então a gente toma café e vai embora. Quando nós chegamos no salão do café às 6 horas da manhã, o que estava passando na televisão? O que vocês acham? Boas notícias ou más notícias? Todo lugar que você vai, más notícias, más notícias. A pessoa já acorda sem alegria. Ela está ali tomando um café e ouvindo más notícias. Não tem uma notícia boa, 6 horas da manhã. Eu falei, e aí, Rúbia,
Que coisa terrível, né? O hotel seria mais inteligente, teria hóspedes mais interessantes, era um hotel pequenininho, pessoas mais felizes. A pessoa já toma um café, já sai com a cara ruim, desmotivado, porque não vê esperança em nada. Más notícias só joga a gente no chão. Mas aquela mulher, ela não conseguiu, Satanás não conseguiu o objetivo através daquela senhora na minha vida. Porque eu sabia da minha situação. E há muitos anos eu tenho andado sabendo da minha situação com Deus. E senão, irmãos, o diabo te derruba mesmo. Ele destrói. Então, aprenda essa pequena lição. Deus tem a última palavra para você. Retome seu caminho, meu irmão. O que está guardado no seu coração que você precisa liberar? Quais atitudes que você vem trazendo da sua criação que você precisa, isso não faz parte da minha vida? Qual inveja que você tem? Sabe uma coisa muito interessante? É quando o irmão chega aqui, que é abençoado com um carro novo, e o outro passa e não fala nada. Irmão, que Deus te perdoe em nome de Jesus. Você não consegue ficar feliz com a alegria do seu irmão? Ainda vai embora de casa. Você viu? Fulano de tal tem carro novo e a gente não tem. Não vai ter mesmo. Porque o seu coração está cheio de pecado. Em vez de falar assim, puxa, que bacana. Parabéns. Você vai dar conta de pagar esse carro? Meu irmão, se alegra com a alegria do próximo em nome de Jesus. Se alegra. Eu vejo o Anísio e a Neide. Os irmãos às vezes não sabem o que eles são, como eles são, o que eles fazem. Mas Deus tem dado graça para eles praticamente todo ano visitar os filhos na Europa. Aleluia! Que não está visitando a favela. Aleluia, que não está mendigando para pegar um ônibus. Aleluia, que não está pegando dinheiro emprestado para cobrir um prato de comida. Se alegra com o irmão, que você também é abençoado em nome de Jesus. Se pudesse todos os 6 meses, glória a Deus. E são fiéis nos dízimos das ofertas. Não fica trocando dízimo oferta por passagem de avião, não. Por quê? Porque quem anda com o Senhor, Deus dirige seus passos para aquilo que Ele tem preparado. Se Deus disse que eles vão visitar os filhos, os netos, lá na Europa, Deus providenciou e estão indo em outubro. Mais uma vez, glória a Deus por isso. Meu coração se enche de alegria. Ainda falei com a Anísio, tristeza minha, Anísio, quinta-feira, no culto de oração, minha tristeza é que nós vamos ficar sem você e a Neide aqui 6 meses. Irmãos, segundo, assuma seus erros diante de Deus para que eles não sejam revelados diante dos homens. Aquela mulher certamente ela teve a oportunidade de reconciliar com Deus e falar assim, estou em pecado. E eu estou em pecado para a morte. Eu sei da lei. Vou sair fora. Não. Diz um ditado popular, pagou para ver. Só que deu mal. Porque não foi a Deus revelar o seu pecado, os homens descobriram. E a justiça dos homens é uma justiça terrível. Isaías 59:1 diz claramente lá, pode abrir a palavra, que os braços do Senhor estão estendidos para te segurar, para te abençoar, e os seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. Confere a palavra. Então não tem desculpa de não ir a Deus, é hora de ir a Deus, conversar com Deus, chorar na presença de Deus, falar assim, Senhor, estou pecando. Senhor, eu minto. Senhor, eu roubo. Senhor, eu destruo o templo do Espírito Santo que é meu corpo. Senhor, eu envergonho as pessoas que estão vendo meu Instagram. Senhor, tem misericórdia de mim. Trato mal a minha mãe. Trato mal meu pai. Trato mal a minha esposa. Trato mal meu filho. Trato mal meus vizinhos.
Senhor, eu sou orgulhoso, eu acho que eu sou melhor mesmo que todo mundo. É hora de falar com Deus. O Senhor está com o braço aberto, os ouvidos prontos, para trazer uma palavra de perdão e de esperança para você. Retome o caminho. Não tem como retomar o caminho sem ter uma sessão com Deus. E às vezes é mais de uma, né? É mais de uma. Lembra que eu preguei uma vez sobre santidade aqui na igreja? E que eu disse que é muito difícil você querer ser santo, tirando os pecados, colocando ali no armário e tal. É muito mais fácil você andar com Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais leve você está longe do pecado. Isso é santidade. Santidade é andar com Deus. Santidade é se parecer melhor, cada vez mais próximo a Jesus. Isso é santidade. Então fale com Deus urgente, urgente. Chore na presença dele. Fale urgente. Sabe o que é muito interessante na Bíblia? É que a Bíblia não dá margem para você fazer uma categoria de pecados e selecionar pecados. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas sobre alguns pecados genéricos que não verão a Deus. E dali, então, se a gente fosse ramificar, não é isso? Fruto do Espírito e fruto da carne. Se a gente fosse ramificar, destrinchar cada seção daquela ali, dá um livro. Vou pedir que você feche os seus olhos, um minutinho só. Não converse com ninguém, não mexa com Bíblia, com nada. Feche os seus olhos. Rapidamente, faça uma investigação na sua vida. E você sabe que aquilo ali não está de acordo com o padrão de Deus para a sua vida. Rapidamente. Identificou pelo menos um? Identificou? Então coloque diante de Deus assim: Senhor, este é meu teste de fé. Eu entrego isso em tuas mãos agora. Eu não quero caminhar com isso mais na minha vida. Eu quero caminhar com o Senhor, em nome de Jesus. Terceiro, João 3,16. Enquanto abre, a gente pode ir falando de cor, não pode? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus só perdoa. Jesus só libera a graça. Jesus não condena, sabe por quê? Porque nós já nascemos debaixo de condenação. Todos aqueles que não aceitaram a palavra de Jesus já estão em condenação. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida para o governo dele, a Bíblia diz que nós saímos do estágio de condenados, a vida de pecado, separados de Deus, com o salário do pecado, que é a morte, para uma nova vida com ele, vida em abundância, plena, cada dia com ele. Jesus sabia que aquela mulher estava com o coração cheio de pecado, com a vida de pecado, toda suja, diante da lei de Moisés. Mas diante de Deus, ela estava ali arrependida, por isso que Jesus interferiu. Jesus podia muito bem falar assim: cumpra vocês a lei. O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Se vocês pegaram essa mulher adultério, pegaram adultério, cumpra com a lei. Estou aqui para questionar a lei, não? Cumpra com a lei. Mas quando Jesus olha para você, o seu pecado, ele te ama. E é esse amor que tem que transformar a sua vida. Ele te ama, mas ele não ama o seu pecado. Quando Jesus olhou para aquela mulher, viu que o coração dela estava arrependido, contrito diante dele. E aí Jesus inverte toda a situação e fala assim: muito bem, realmente vocês pegaram ela em pecado. Mas você que não tem pecado, pode jogar a primeira pedra. Cumpra com a lei. Condena essa mulher. Ficou sozinha.
com Jesus. Aí Jesus prepara aquele sermão teológico de santidade para a vida dela. Fica em pé. Foi assim que Jesus fez? Não. Do jeito que ela estava curvada diante de Jesus, ela disse, Jesus estava nem, pelo que a gente percebe no texto, Jesus estava nem olhando para ela, continuou de costas, ou de lado, não sei, escrevendo no chão. Qualquer coisa que ele estava com vontade de escrever ali no chão. E virou e falou assim, onde estão aqueles que vieram te condenar? Tem alguém aqui? Nem levantou a cabeça, na minha perspectiva. Não, ninguém. Então, levante-se. Coloque-se em pé, meu irmão. Pisa na cabeça do diabo em nome de Jesus. Fala para o diabo que ele não tem poder sobre a sua vida. Nenhuma autoridade está sobre a sua vida, a não ser a autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vai e não peques mais. Nova vida. A vida de autoridade no Espírito. E aqui eu quero encerrar. Enquanto você não se posicionar nessas posturas que a palavra de Deus está trazendo para a gente, você não vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Você não está na dimensão do Espírito, você continua um crente carnal. Tem que entrar na dimensão do Espírito. E eu só posso entrar na dimensão do Espírito se eu busco no Senhor a minha santidade, a verdade, o servo, compromisso, com a palavra, com a oração, com a evangelização, com os meus sentimentos. Aí eu vou levantar e vou caminhar para não pecar mais. E se pecar, a palavra de Deus diz em 1 João que Jesus é o nosso advogado, justo advogado diante do Pai. Pai, eu errei. Me perdoa. Mas eu não tenho prazer nesse pecado. Estou fora. Fui enganado. Caí na ciranda. Estou fora. Isso não faz parte da minha vida, não. Não faz parte da minha vida, não. Quem é uma pessoa aqui da igreja que você vê assim, essa pessoa sempre está ou com um sorriso ou está feliz? Quem? Quem que vocês... Dá um nome de alguém aí. Sempre você chega, a pessoa está feliz. Quem? Você? Quem? Fala, gente, fala o nome. O Cal. Aí, toda vez que você encontra com o Cal está chorando. Toda vez que você chega na igreja, o Cal está chorando. Tá certo? Tem alguma coisa errada ou está normal? Está errado. Está errado. Por que está errado? Porque ele é uma pessoa feliz. E se ele está chorando, toda vez que você encontra com ele, tem alguma coisa errada. Meu irmão, assim é você diante de Deus, meu irmão. Você pode fingir um sorriso para Deus, mas Deus sabe que você está todo errado. Você pode sorrir para as pessoas, você está todo errado. Meu irmão, o pecado vai consumir sua vida. E eu agora falo na autoridade do Espírito Santo, pecado vai te consumir. É a última chance que Deus está te dando. Larga o pecado. Hoje Deus trouxe essa palavra, você tomar uma direção na sua vida. Larga o pecado. Deus te avisou, não foi o pastor. Deus te falou hoje aqui. Reconheça. Fale com Deus. E receba o perdão e a graça de Deus, porque Ele não te condena. Mas Ele não vai tirar o pecado do seu coração. Você que tem que entregar. Você tem que entregar. Você vai começar a viver a dimensão do Espírito. Meu irmão, tem coisa melhor nesse mundo. O discipulado tem falado isso com Dom, com Edésio. Estou fazendo discipulado com Edésio também. Toda terça-feira, se você quiser participar, é só vir 5 horas da tarde. 5 horas, né? 5h30. A gente começa a discipular, termina 7. Meu irmão, quando você começa a andar no Espírito, você não consegue mais enxergar as coisas carnais ao seu redor, não. Você vê Satanás tomando conta da pessoa. Você vê como é que o diabo está cirandando, destruindo tudo. Você não fica vendo se Lula vai melhorar o país ou se não vai melhorar o STF. Você vê Satanás tomando conta da nossa nação.
Você vê Satanás entrando nas igrejas, esfriando a fé. Você vê entre certas igrejas, todo mundo pulando feliz da vida, mas primeira tribulação que vem, destrói, acaba, afasta, não quer saber mais do evangelho. Conheço uma pessoa, estava lá firme com Deus, na igreja, levou uma amiga, a amiga tinha um problema de saúde. Aí o pastor, que não foi boca de Deus, chamou-me na frente, falou: você está curada, pode parar de tomar seus remédios. E a menina foi tomada da emoção e da fé ao mesmo tempo e morreu. E aquela pessoa que era da igreja tinha levado amigas, se afastou da igreja. Mas por quê? Igreja que tem palavra só afasta se o pecado está no seu coração. Igreja que não tem palavra, as emoções afastam a pessoa. Então nós estamos assim vivendo essa época, irmãos, de igrejas comprometidas no evangelho, de igrejas coach só para massagear o ego, usando a fé, usando a palavra, que está tudo bem, que está tudo legal, é festa. Igrejas extremamente radicais, condenando as pessoas. Meu irmão, hoje tem igreja de tudo quanto que é jeito. Mas uma coisa você pode ter certeza, na IBGEM, os pregadores do Reconnect, seu pastor e aqueles que vêm aqui pregar, é só palavra de Deus. Para a glória de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que nós somos extremamente atacados. Porque nós estamos buscando a cruz de Cristo, andar na cruz de Cristo. Então, quando você larga o pecado, você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. O seu olhar não é de condenação, o seu olhar não é de pecado, o seu olhar é da dimensão de Jesus, cheio de compaixão e misericórdia. E atuando no poder do Espírito Santo. Quando a pessoa pede para você orar, você vai orar. Você não vai tremer. Você vai orar e vai ministrar sobre a vida daquela pessoa. Quando você chamar um amigo, ele vai ser tocado pelo poder de Deus. Meu irmão, aqui eu encerro. Passado aqui, vai ser a emoção do pastor pregando. Então aqui eu encerro em nome de Jesus. Última palavra de Deus. Assuma seus pecados diante de Deus para que você não tenha que assumir diante dos homens. Jesus perdoa e derrama graça. Amém?